Olá, para quem quer que esteja me ouvindo, o tema de hoje é vida adulta. Bom, isso daqui é o primeiro episódio destes audiocasts, talvez, que eu vou fazer, videocasts, enfim, não sei o que é isso. Eu só sei que eu tava com uma necessidade de colocar pra fora as coisas que eu estava pensando e sentindo, porque eu tenho um pouco de dificuldade de falar com as pessoas sobre os meus pensamentos e sentimentos, então eu falei, em vez de ficar falando pra parede que nunca parece que eu estou sendo escutada e eu sempre tenho que ficar falando de novo e pensando, parece que aquilo nunca sai realmente de mim, falei, eu vou colocar pra fora, gravando, talvez me ajude a se sentir ouvida, não sei, mesmo que ninguém escute isso. Enfim, eu fiz 18 anos não faz muito tempo, eu fiquei pensando sobre a vida adulta, sabe? Porque você fica grande parte da sua vida imaginando como você vai se sentir quando você fizer 18 anos, como vai ser. E aí eu sempre imaginava, nossa, vai ser maravilhoso, porque eu vou poder fazer o que eu quiser, eu vou poder tirar minha carta, e isso e aquilo, e trabalhar, que é 1000 vezes melhor que estudar e tal. E aí você realmente faz 18 anos, e você vê que as coisas não são nem um pouco iguais ao que você tinha pensado. Bom, até no ensino médio você tem uma rotina pronta, basicamente imposta, né, ali pela sociedade, para você seguir. E óbvio, né, cada pessoa tem a sua própria realidade, então tem pessoas que não conseguem, por exemplo, estudar até ensino médio, fazer uma faculdade, ou mesmo terminar o ensino fundamental 1. Então cada pessoa tem a sua realidade, mas se você vem de uma família estável, por assim dizer, você consegue seguir esse roteiro que te é imposto pelo Estado e pela sociedade. Que é o que? Você vai pra escola, né? Talvez para uma creche, aí depende. Normalmente você vai para uma creche. Com 6 anos você começa o primeiro ano do ensino fundamental 1, depois você vai para o ensino fundamental 2, e aí você faz o ensino médio. Você pode fazer um ensino técnico junto com o ensino médio, que foi inclusive o que eu fiz, ou só o ensino médio. E aí depois nós não temos mais uma rotina para seguir. Então quando a gente termina o ensino médio, a gente pode fazer muitas coisas. A gente pode ir para um trabalho, a gente pode fazer um curso, a gente pode fazer uma faculdade. Tem diversos caminhos que a gente pode seguir, né? Ou a gente pode ser desempregado também, não fazer nada, ficar a custo de alguém. Também é uma opção. Enfim, cada pessoa tem a sua realidade e depois que termina o ensino médio, cada um segue um rumo. E assim, normalmente, né, se a gente continuar seguindo esse roteiro que nos é imposto, a gente faria uma faculdade ou um curso e depois trabalharia na área. E falando desse jeito, parece que é fácil, sabe? Escolhe uma faculdade, um curso, um trabalho, uma área, enfim, e vai viver. Só que não é, porque as possibilidades são enormes. Igual eu falei, né? Até ali o seu ensino médio, você tem, né, as escolas, você vai, normalmente quem escolhe onde você vai estudar e tal é a sua mãe, né, porque você é criança. No ensino médio você já tem um pouco mais ali, né, de, vou tentar fazer um METEC, vou tentar fazer um vestibular para entrar em determinado lugar e tudo mais, tudo menos. Só que quando você termina o ensino médio é que realmente vem o que eu vou ser pro resto da minha vida, o que eu vou fazer. Eu vou para uma faculdade, eu vou fazer um curso, o que eu quero ser. E são tantas as possibilidades. Quando você faz os seus 18 anos, o mundo basicamente se abre para você, de verdade, sabe? E de uma forma que eu não tinha noção de como seria. Eu imaginava, achava que seria incrível. Mas quando realmente aconteceu, foi assustador. Porque eu tive que fazer, tô tendo, né, na verdade, enfim, escolher a minha profissão, o que eu quero fazer pro resto, basicamente, da minha vida. Tudo bem que a gente pode mudar de opinião, não tem nenhum problema ao longo dela, mas a gente tem que escolher um caminho para seguir. A gente entra ali no mundo de trabalho, e aí é muito complicado, porque eu, por exemplo, não tenho nenhuma experiência na área, né, que eu iria trabalhar, e tem tantas coisas ainda para ser conquistadas. Você pode tirar sua carta, você pode fazer tanto e tanto e tanto. Você pode, como eu disse, começar a trabalhar. Você tem que continuar estudando, sabe? Porque é sempre bom. E tem muita coisa, então, para você realizar, para você conquistar. E aí tudo isso caiu sobre mim, sabe? Quando eu fiz ali os meus 18 anos, já veio minha mãe, e aí vai trabalhar, e aí faculdade, e vestibular, e sonhos que eu quero realizar que agora eu posso. Porque até os meus 18 ali, eu confesso que eu ficava pensando em muitas coisas, sabe? Que eu quero e queria fazer, realizar, muitos sonhos. E aí, quando eu fiz os 18 anos, eu falei, caramba, tudo que antes ficava na imaginação, nas ideias, no pensamento, eu
preciso correr atrás agora. Chegou a idade, chegou o tempo. Então eu ficava pensando, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso por causa disso ou por causa daquilo. Agora é a hora de correr atrás de verdade, sabe? Eu não sou mais criança, eu sou adulta. Se eu não correr atrás, ninguém vai correr por mim. E eu vi muito isso quando minha mãe começou a me colocar pra resolver os meus B.O., sabe? Porque antes ela sempre resolveu tudo pra mim, assim. E eu comecei a ter que resolver as coisas, sabe? Uma coisinha ali, outra ali, de documento e tal. Então, e aí eu fiquei tipo, tá, agora é eu por mim. Minha mãe vai estar aqui sempre e tal, meu pai. Só que é eu por mim. Se eu não fizer, não tem mais passar a mão na cabeça. E aí todas aquelas coisas que eu pensava, que eu queria, que eu sonhava, que eu imaginava, que quando eu puder eu vou realizar, veio, né? E me causou uma sensação de que eu já tô velha demais pra tudo. Que eu devia ter começado mais cedo. Que já tá tarde. Mas esses dias eu tava parando pra pensar e caramba, eu só tenho 18 anos. Tá, ok, 18 anos não é pouco, mas também não é muito. Entende? A expectativa de vida do brasileiro, eu tava vendo, é de 75 anos, mais ou menos. E eu ainda tenho, então, tecnicamente, 57 anos de vida, sabe? Se eu for viver até os 75. Então, 18 não é nem metade do que eu ainda posso viver. Óbvio, né, que cada um morre com idade, mas tecnicamente eu ainda tenho tempo pra caramba pra realizar os meus sonhos, pra correr atrás daquilo que eu quero. Esse sentimento de que ainda é cedo, mas tá tarde, meio que começou a me afogar, sabe? Porque ainda é cedo, porque eu sou jovem, porque eu tenho 18 anos, porque eu tô no começo da minha vida adulta, mas já é tarde, porque pra determinadas coisas eu já tinha que ter começado antes, porque tem pessoas que já estão na minha frente, porque tem gente que já fez um puxa assim, assado, porque tem gente que já tem experiência e eu ainda tô aqui, tô começando, eu vou começar. Só que assim, gente, cada pessoa tem a sua história, sabe? E as coisas, ela acontece aos poucos. Então, não adianta a gente querer tudo de uma hora para outra, porque tudo tem o seu próprio tempo, tudo demanda um tempo. Então, a gente não pode querer fazer 18 anos e já terminar uma faculdade, já tá num emprego super ultra mega bem bom, ganhando muito bem e com um carro na garagem. Não, tá? Cada coisa tem seu tempo. Existem regras, existem coisas, né? Então você tem que tirar uma carta para você conseguir ter um carro. E assim, são coisas muito simples, mas que eu comecei a pensar assim, eu falei, não, já tem que ter isso, já tem que ter aquilo, sabe? E, tipo, não é assim, calma. A vida acabou de começar, entende? Eu acho que isso também vem muito, assim, da internet, né? Porque cada vez mais a gente vê jovens conquistando muito dinheiro, né? Porque a internet é um ramo que paga muito bem. A gente tá tendo muitos jovens, né? Virando influencers, virando pessoas aí que trabalham nesse meio da internet. E aí eles ganham bastante dinheiro para fazer pubs, ganham bastante coisa. Então, nós temos jovens que com 19 anos já tem um carrão, um trabalho estável, já tem, né, ou seja, independência financeira, já tem uma supervisão para o futuro, já tá morando sozinho, enfim, várias coisas. E aí eu fico aqui, caramba, eu tenho basicamente uma idade parecida ou igual a determinadas pessoas, não é uma, não é duas, são algumas boas, e eu não sei direito o que eu vou fazer, eu não tenho um trabalho muito estável, eu não tenho uma independência financeira, eu não tenho carro, eu não tenho casa, nem sei quando eu vou ter, porque, né? E aí? Então a gente entra muito nesse negócio de comparação, sabe? E isso tem feito com que cresça cada vez mais a sensação de sermos imediatistas, sabe? Nós estamos cada vez mais nos tornando pessoas imediatistas, que queremos tudo ali na hora, que queremos tudo de uma vez. Nós não temos mais tempo de conquistar aos poucos as coisas, porque a gente vê as pessoas na internet que crescem muito rápido, que estão assim, tendo uma vida normal e de repente, bum, estão ganhando super bem, recebendo, né, como eu disse, várias coisas, vários produtos que a gente quer comprar, que muitas vezes até mesmo é caro, e a pessoa ali ganhando de graça, e a gente fala, não, eu quero tudo, só que as nossas vidas são diferentes, sabe? E aí a gente é imediatista demais, a gente não quer esperar para poder ter o kit de maquiagem, a gente não quer esperar para poder ter determinada coisa, porque a gente vê as pessoas tendo essas coisas assim, no estalar de dedo, chegou na casa dela, ela tem o kit de maquiagem, entendeu? Só que cada pessoa é uma pessoa,
cada pessoa tem a sua vida e tem a sua história. E cada um tem o seu tempo. Eu lembro que uma vez eu vi um negócio de que a vida não é uma corrida. Porque muita gente fala, né, que a vida é uma corrida, de quem chega na linha de chegada primeiro. Mas a vida não é uma corrida porque cada pessoa tem os seus próprios obstáculos. Uma corrida, os competidores, eles têm a máxima igualdade possível, né? Ou seja, os obstáculos são sempre nos mesmos lugares, eles têm alturas parecidas, correm tanto quilômetros por segundo, enfim, é tudo parecido. E a vida, ela não é assim, entendeu? Cada pessoa tem suas próprias dificuldades, tem seus próprios obstáculos, e cada um tem que viver a sua vida. Não adianta a gente se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes não vai encaixar. Óbvio, né, que tem gente mais parecida com a gente, tem outros com histórias totalmente diferentes, mas cada um é um ser individual. Então, não tem como a gente apostar corrida com as pessoas ao nosso redor, entendeu? E a gente pode até mesmo tirar em relação ao tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Porque eu tava pensando, né, que, nossa, na minha idade, ou pelo menos, tipo, com 20, 21 anos, assim, minha mãe já tava casada, com filho, assim, não a minha, tá, gente? É um exemplo. Mas as pessoas, elas tinham filhos, elas se casavam muito mais cedo, né? Então, normalmente, o que era comum, né, na época? Você se casava e vocês iam ter a sua própria casa e ali depois de algum tempo vocês já tinham seus filhos e assim vai. E isso acontecia ali na faixa dos 20 e poucos anos, né? Então eu lembro que minha tia me contou uma história uma vez, que eu tava lá na casa dela, né, dormir lá, e ela falou que ela teve a minha prima tecnicamente velha, né, naquela época. Foi dito que ela teve minha prima velha, sabe? Ela tinha 25 anos, quando ela, né, antes dela engravidar, a pessoa já tava, nossa, você não vai ter filho não? Porque ela já tava com meu tio fazia um tempo, só que ela não tava ainda na época de ter um filho, entendeu? E aí com 25 ela falou, não, vamos ter um filho, e eles tiveram a minha prima. Só que o pessoal ficava assim, nossa, eu tô casada não sei quanto tempo, e o filho, nossa, você já tá com 25, tá ficando velha. Então naquela época as coisas eram diferentes. Hoje as mulheres com 30 anos, muitas vezes estão fazendo negócio, esqueci o nome, mas de guardar, sabe, pra ter filho mais tarde, ou a gente vê aí pessoas com 30 e poucos anos tendo filho, sabe, né, que são coisas, gravidez mais de risco muitas das vezes, né, depende de mulher pra mulher, mas quanto mais velha a gente fica, mais grave a gravidez, mais riscos a gente pode enfrentar. Só que o que eu quero falar é que até a época, né, muda. Então antigamente a questão da idade era totalmente diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente tá buscando muito ter o nosso tempo só nosso de descoberta própria, pra depois entrar em relacionamento, casar e ter filhos. E isso então acontece um pouco mais velha, por assim dizer. Isso mostra mais que cada pessoa e cada um tem a sua própria realidade, que a gente não pode ficar se comparando. Eu não posso me comparar com a minha tia, com a minha mãe, porque a época delas foi há mais de 18 anos atrás, e as coisas que eram certas, por assim dizer, naquela época, é muito diferente das que são hoje. Ou se a gente pegar em 1800, que com 14 anos as pessoas casavam. Hoje eu tava ouvindo um vídeo falando da Maria Antonieta, e ela casou, se não me engano, com 14 anos. Então assim, mano, 14 anos, sabe? Então as épocas, elas também mudam. Com isso, as pessoas que vivem nela também vão mudar e vão se atualizar. Mas é difícil, né, não se comparar. Outra coisa também que veio muito sobre mim é o medo do erro. É a ideia de que não podemos errar, só podemos acertar. E tadinha de mim, né, gente? Eu sei que é tadinha de mim, porque eu vou errar muito ainda nessa vida, você vai errar muito ainda nessa vida. Todo dia a gente erra em alguma coisa, todo dia a gente faz algo certo. E tá tudo bem, porque a vida é assim, a vida é feita de erros e acertos. Mas isso não diminui o pensamento de que eu não posso errar, de que eu só posso acertar. Isso é muito doido, porque não é assim que as coisas funcionam. Eu vou errar muito, e se eu ficar com esse negócio de que eu não posso errar, vai ser sempre muito dolorido toda vez que eu errar. Porém, muitas vezes a gente erra tentando fazer o certo. Na verdade, eu acho que todo mundo erra tentando fazer o certo, sabe? Ninguém erra porque quer errar de verdade, entende? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo o que faz sentido pra gente naquele momento, e aí passa um tempo e a gente fala, caramba, fiz merda. Só que naquela hora fazia sentido. Por exemplo, né, em relação a futuro, faculdade que a gente tá falando no começo do vídeo, às vezes a gente fala, não, vou fazer tal faculdade porque eu acho que é o que eu gosto, vou fazer. Ou às vezes nem é porque você acha que você gosta, mas por conta de uma pressão familiar, ou enfim, por algum motivo você entra numa faculdade, aí depois de 2, 3 anos você fala, não, isso daqui não é pra mim, eu vou estar largando.
Aí você larga e você vai pra outro caminho. E aí você olha pra esses 2, 3 anos que você passou na sua faculdade, você fala, caramba, isso foi um erro, foi um tempo perdido. Errei. Só que há 2, 3 anos atrás, fazia sentido, por algum motivo, fazer aquela faculdade. Pode não ter sido a melhor escolha. Você podia, sim, ter aproveitado esses anos de uma forma melhor. Porém, era o que fazia sentido naquele momento. E quando a gente pega nós mesmos, sabe? Não somos as mesmas pessoas. Nós mudamos nossa mente, nossa maturidade. Eu não sou a mesma de ontem, por exemplo, sabe? Porque todo dia é dia de você aprender algo. E todo dia você muda. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E é isso que quando você se pega daqui a 10 anos e fala, nossa, como eu mudei, como eu amadureci, como eu cresci, como meus pensamentos mudaram. Foi por causa disso, porque todo dia a gente muda um pouquinho, sabe? Todo dia a gente passa por situações que nos transformam. Então, talvez coisas que eu faça hoje, daqui a alguns dias eu vou considerar como erro. Talvez isso aqui seja um erro daqui a 2 semanas, não sei. Mas, no momento é o que faz sentido, sabe? No momento faz sentido eu estar falando aqui, porque eu quero colocar pra fora o que eu tô sentindo. Acho que a gente tem que parar de ter medo de errar. E viver, sabe? Pensar assim, que as coisas fazem sentido no momento. E por isso que a gente fez, né? Que ninguém quer errar porque quer errar. Bom, agora para terminarmos, eu vou ler uma música, a tradução, na verdade, de uma música que faz muito sentido, porque ela fala sobre tudo isso, que se chama Viena, do Billy Joel. Acho que é assim que fala o nome dele, enfim. E ela é uma música assim que eu tenho escutado muito nos últimos dias, porque realmente tem falado muito comigo, porque ela fala sobre tudo isso. Então, vou ler a tradução pra você. Ela é uma música em inglês, então depois, se você quiser, pode escutar, porque ela é muito linda. Vá devagar, sua criança louca. Você é tão ambicioso para um jovem. Mas se você é tão esperto, me diga por que ainda tem tanto medo. Onde está o fogo? Para que a pressa? É melhor você se acalmar antes que você perca tudo. Você tem tanto o que fazer e tão poucas horas em um dia. Mas você sabe que quando a verdade é dita, você pode conseguir o que quer ou pode apenas envelhecer. Você vai morrer antes mesmo de chegar na metade do caminho. Quando você vai perceber que Viena espera por você? Vá devagar, você está indo bem. Você não pode ser tudo o que quer ser antes do seu tempo. Uma pena, mas é a vida que você leva. Você está tão à frente de si mesmo que esqueceu o que precisa. Embora você possa ver quando você está errado. Sabe, você nem sempre vê quando você está certo. Você tem sua paixão, você tem seu orgulho, mas você não sabe que apenas os tolos ficam satisfeitos? Sonhe, mas não pense que todos eles se realizarão. Vá devagar, sua criança louca, e tire o telefone do gancho e desapareça por um tempo. Está tudo bem, você pode se permitir perder um dia ou 2. Quando você vai perceber que Viena espera por você? Eu gosto muito dessa música porque ela fala sobre a necessidade de desacelerarmos, a necessidade de apreciarmos a vida, de darmos pausas na vida, de aproveitarmos os momentos e de não ficarmos pensando apenas no futuro, que sonhar é importante, mas que o presente também é importante e que muitas vezes nossos sonhos serão apenas sonhos e tá tudo bem. E o que importa é o momento agora e o apreciar a vida e o desacelerar. Eu acho ela muito profunda e linda e é o que eu sinto muitas das vezes dentro de mim, sabe? Eu entendo que a gente precisa sonhar, e a gente precisa nos movimentar e a gente precisa fazer as coisas, mas ao mesmo tempo a gente também precisa apreciar as coisas. Eu peguei a tradução no letras.mus.br e tem uma abinha que é significado, onde a gente tem um textinho assim, mais ou menos sobre o que a música quis passar. E eu acho que esse texto ele também fala muito sobre o que a música queria passar e sobre o que eu penso quando eu escuto ela. Eu vou ler algumas partes, mas depois você pode ler o texto todo. Ele fala assim, ó. A canção Viena é uma reflexão lírica sobre a importância de desacelerar e apreciar a vida, em vez de se consumir na busca incessante por sucesso e realização. A música é interpretada como um conselho para os jovens que se sentem pressionados a alcançar tudo rapidamente, sem perceber que a vida não é uma corrida, mas uma jornada para ser apreciada. E realmente, sabe, gente, a vida, ela não é uma corrida apenas, ela também merece a nossa apreciação, porque ela é bonita, do jeito dela, com as dificuldades dela.
A letra de Viena utiliza a cidade europeia, Viena, tá? Como uma metáfora para a paz e a sabedoria que vem com o tempo. Viena é conhecida por sua beleza e história cultural e simboliza um lugar de descanso e reflexão, contrastando com a pressa e a ansiedade da juventude. Então, o que ele quer dizer com Viena está esperando por você? É que a paz, a desaceleração, o olhar para a vida está esperando por a gente, sabe? Billy Joel, com sua habilidade de composição e performance, captura a essência do conflito interno enfrentado por muitos. O desejo de sucesso versus a necessidade de viver uma vida plena e significativa. E caramba, é realmente isso que eu estou passando, sabe? Os meus diversos sonhos e vontades e coisas que eu quero conquistar e ao mesmo tempo a vontade de poder viver uma vida plena e feliz e saudável, sabe? Viena é um lembrete de que a satisfação não vem apenas da realização de metas, mas também do processo de viver e das experiências que coletamos ao longo do caminho. A música nos encoraja a reconhecer que às vezes perder um dia ou dois pode ser benéfico para a nossa saúde mental e bem-estar geral, e que a vida, como Viena, espera pacientemente que apreciemos seus encantos. Essa música mexe muito comigo porque é realmente isso que eu penso. E isso que eu quero pra minha vida, sabe? Quando eu falo o que a gente vai pensar quando a gente estiver bem velhinhos, é isso que eu quero dizer, sabe? O que a gente vai lembrar quando a gente formos velhos? Eu acho que os momentos são mais importantes do que as coisas que a gente vai ter. E óbvio que a gente precisa sim lutar para ter uma vida saudável, né? Uma vida onde a gente consiga ter o que comer, uma vida onde a gente consiga ter um transporte, uma vida onde a gente não passe necessidade, mas a gente também tem que ter um limite, sabe? E saber apreciar a vida ao longo do processo também. Tudo é um processo, nas conquistas levam um tempo para acontecer e a gente tem que apreciar a caminhada, entende? Eu acho que a gente pode sim sonhar, mas nunca esquecer de apreciar a caminhada enquanto a gente realiza os nossos sonhos, enquanto a gente busca realizar os nossos sonhos. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, sabe? A gente só fica pensando no final, na linha de chegada, no final, na linha de chegada. E quando a gente chega, a gente olha para trás e a gente fala, caramba, eu passei por tantos lugares bonitos, por tantas paisagens e eu não dei a devida importância a elas. Eu olhei e falei, olha que bonito, e corri, e passei, e tanto faz, talvez tenha tirado uma foto, e ok, beleza, mas eu não aproveitei de verdade, eu não senti o ar, eu não senti as cores, eu não senti a vida. Então sintam a vida, sintam os momentos, sintam as coisas. Não pensem só no final, sabe? É importante a gente pensar no final, é importante a gente ter um caderno, colocar lá metas do ano, metas para daqui 5 anos e como a gente vai fazer para alcançar, e todo início de mês, final de mês, a gente vê o que a gente fez, o que a gente precisa fazer, mas é importante que nos outros dias a gente busque fazer essas metas para que dê certo daqui a determinado tempo, mas que a gente também aproveite o dia sobretudo, a gente não fique pensando só no futuro. A gente realmente precisa acalmar a nossa mente, viver a vida, porque passa rápido. Caramba, eu só tenho 18 anos, eu sei disso, mas esses 8 anos que eu vivi passou muito rápido. Eu acredito que todos nós temos muitos sonhos, muitos dos quais a gente pode nem realizar, né? Ele fala, você vai morrer antes mesmo de chegar na metade do caminho. É meio triste pensar assim, então não vamos realmente pensar dessa forma, mas sim, pensar pro lado de que vai ter muitas coisas que a gente vai sonhar e a gente não vai realizar, e tá tudo bem, sabe? Ele também fala que sonhe, mas não pense que todos eles se realizarão. Você pode olhar isso como uma forma triste, mas também como uma forma de que tá tudo bem você sonhar e não realizar determinados sonhos. E essa é a graça da vida, e tá tudo bem, a vida é bonita do jeito que ela é, sabe? Então, a vida é louca, e nós precisamos sim ter sonhos e metas, mas nós não podemos viver apenas por elas. Aproveitar a vida, os momentos e os detalhes são muito importantes. E no final da vida, é bom nós olharmos para trás e termos realizado nossos sonhos, mas sobretudo, olharmos para trás e falarmos, eu vivi. Cada momento é um momento e cada coisa tem o seu tempo. E então, tudo bem você desacelerar um pouco e ficar um dia ou dois sem o Instagram, sem o celular, ou ficar algumas horas sem estudar para você poder ficar com a sua família. Não tem problema você pegar uns 10 minutos e escrever em um diário sobre o seu dia. Então, para terminar, ele fala assim, você não pode ser tudo o que quer ser antes do seu tempo. E realmente tudo tem o seu tempo. Então, acalme o seu coração. Que isso não seja motivo de você não lutar pelas coisas que você quer, mas que durante a luta você não esqueça de olhar para as coisas ao redor e aproveitar as coisas que importam de verdade, como nossos amigos, família e essas coisas tudo.
É isso. Um super, super beijo. Tchau, tchau.